Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal Valmac Fóruns. Galera, a turma tem interagido bastante com a gente aqui através das redes sociais e o pessoal tem pedido para mim, perguntado para mim, mesmo já tendo alguma coisa aqui no canal, para que eu faça um vídeo bem detalhado, passo a passo, de uma massa napolitana. Então hoje, galera, eu convido a todos vocês para que junto comigo façam uma receita para a gente ver como é simples e é fácil. Lógico, quando eu digo que é simples e fácil, o contexto todo é simples e fácil. Mas lembrando sempre que principalmente na pizza napolitana, a gente pode ter nuances, pode ter aromas, pode ter gostos dos mais variados possíveis. E isso, o que dá é o processo, é a forma com que a gente faz esta massa. Então, quando eu digo que é simples, é fácil, é porque o contexto é água, farinha, fermento e sal. Basicamente é isso para uma pizza napolitana. Lógico, aí depois a gente tem fermentação, a gente tem tempo de fermentação, tipos de fermento, como a gente já viu muitas vezes aqui no próprio canal. Mas hoje então a gente vai fazer de uma maneira bem fácil, bem tranquilo, e depois a gente vai usar o nosso forno Valmac 45, vamos assar essa pizza também na superfície de pedra, aproveitando a possibilidade que o nosso forno nos dá, porque ele é o único do segmento que você consegue trocar essa chapa essa superfície de assamento. Então convido a todos vocês para agora fazer essa massa comigo e ver como é fácil, como é simples, é descomplicado, sem estresse, sem problema nenhum. Aguardo vocês. Bom, turma, então aqui vamos fazer a nossa receita. Nós estamos usando aqui, então, nós vamos fazer uma receita equivalente a 500 gramas de farinha de trigo. Aqui nós estamos usando a farinha Artigenale do Moinho Orquídea, uma farinha top, uma farinha muito boa, que hoje no conceito custo-benefício eu acho que no cenário nacional aí não tem nenhuma que bata esta qualidade. Então nós vamos fazer a proporção de 500 gramas de farinha de trigo, nós vamos usar então 12,5 de gramas de sal e na faixa aí de 2 gramas de fermento fresco. Geralmente eu uso o fermento fresco porque ele acaba sendo mais fácil para você pesar numa quantidade um pouco menor. Então o fermento fresco, como ele é um pouquinho mais pesado, você tem que usar uma quantidade um pouco maior para ficar equivalente no peso do fermento seco. Então nós estamos usando aqui 12,5 gramas de sal e aí por volta de 2,5 gramas de fermento fresco. E a água a gente vai usar uma hidratação de 63%, ou seja, 315 gramas de água ou de hidratação. Os nossos ingredientes, turma, são esses aí: a farinha, o sal, o fermento e a água. É como eu falei antes, lógico que esse aqui é o princípio básico de uma boa receita de pizza napolitana. Mas, lógico, depois existem outras variações que são quase que intermináveis, tá bom? Mas vamos lá. Então aqui agora a gente vai pesar a nossa farinha. Vamos ver aqui quanto que deu. Mais. Galera, é muito simples, é muito fácil, mas como tudo, a gente tem que botar um pouco de atenção, um pouco de carinho para fazer um trabalho bem feito. Então aqui está pesada a nossa farinha, 500 gramas. O que eu costumo fazer, tá, turma? Geralmente eu costumo misturar já o fermento junto com a água aqui, para que a gente já dissolva ele nesta quantidade. Lógico, eu estou usando essa quantidade, eu já fiz, eu já conheço essa farinha, então eu sei a capacidade de absorção de líquido dela. Então eu sei que eu vou acabar usando toda essa água. Então por isso que eu já dissolvo o fermento aqui na quantidade total da água, tá?
E aqui, turma, eu também posso estar acrescentando o sal direto aqui na farinha, porque lógico, tem aquela questão, mas o sal mata a fermentação. Existe uma verdade nisso, mas não é uma verdade absoluta também, porque a gente tem que levar em conta muitas vezes o tempo que isso pode acontecer, a quantidade de sal. Então eu digo para vocês assim, nesta quantidade de sal, nessa quantidade de fermento e pelo tempo que a gente vai utilizar, isso praticamente não acontece, tá, turma? Então você pode estar misturando sim a quantidade total de sal já aqui na tua farinha também, sem problema nenhum, ok? Lógico que é como eu digo, daqui a pouco em algumas outras situações isso não é tão interessante você misturar, mas aqui neste processo, neste conceito aqui, não tem problema algum. Então misturamos aqui a farinha, o nosso sal, e agora a gente vai entrar com a quantidade total de água. Aqui volto a dizer, eu já trabalho há muito tempo com essa farinha, eu sei da capacidade de absorção dela, eu sei que 63% para essa receita aqui é perfeito. Então agora é mão na massa, literalmente. Então aqui a gente vai misturando e fazendo a massa deste modo, galera, vocês vão perceber que vocês não vão fazer força nenhuma para chegar no ponto de véu, que é o ponto bem ideal que o glúten começa a ter um desenvolvimento bem bacana. Então aqui a gente vai misturando a nossa farinha com a nossa água e com o sal que já está aqui. Eu posso mudar essas proporções? Claro que sim, principalmente na questão do fermento. Vocês têm que observar muito a questão da temperatura. Hoje eu estou numa temperatura aqui de 17 graus, então não está um calor abusivo. Então lógico, se você está num ambiente, num lugar mais quente, observe um pouquinho a questão do fermento, diminui um pouquinho mais, pode aumentar um pouquinho mais. São questões que não existe uma receita 100%. Então são todas as variações que você pode estar buscando aí. Mas olha só, de uma maneira bem tranquila, sem fazer força nenhuma. Olha aqui, a gente vai apenas num primeiro momento misturando a nossa farinha, a nossa água, o fermento e o sal. Só aqui agora a gente já pode estar trazendo aqui para a bancada. E percebam, galera, independente da quantidade que vocês vão estar fazendo, isso também não vai interferir na questão, porque vocês vão conseguir fazer de uma maneira bem fácil, bem tranquilo também. Então aqui vai unindo todas as partes, tá? E nesse primeiro momento a ideia, claro, é realmente não fazer força, para a gente não ficar sofrendo aqui. É deixar a massa também fazer a parte dela. Então aqui a gente vai tirando alguns grumos da mão. E agora, turma, de uma maneira bem simples, a gente vai deixar essa massa aqui descansando por mais ou menos 1 hora. Geralmente já é o suficiente. E agora, a cada 15 minutos, eu vou voltar aqui e eu vou manipular um pouco essa massa. Apenas manipular, não precisa sovar, não precisa ficar sofrendo, não precisa nada disso, tá bom? Então percebam que a farinha já absorveu toda a quantidade de água, tá? E a nossa massa está aqui, tá? Posso usar uma hidratação mais alta? Claro que sim, né? Mas aqui a gente costuma geralmente trabalhar com essa quantidade, porque já sai um produto bem interessante. Agora aqui, galera, olha só, a massa aqui, ó, tá toda desestruturada, toda feia essa massa aqui, mas a gente quer ela lisinha e em ponto de véu. Agora vamos começar a deixar ela descansando aqui por 15 minutos, depois a gente volta e eu vou mostrando para vocês como é que ela tá ficando.
até daqui a pouquinho. Galera, percebam aqui que ela já mudou significativamente. Deem uma olhada como ela já começou a se estruturar. Isso com apenas 15 minutos. Então, turma, agora vou manipular ela aqui de novo, simplesmente fazendo este movimento aqui, de bolear ela. E agora, então, vamos esperar por mais 15 minutos. A gente vai fazer isso, então, por 1 hora a cada 15 minutos. Tá bom, galera? Aí, lá no final, a gente volta e mostra o resultado final aqui. Até daqui a pouquinho. Bom, galera, então aqui passou-se 1 hora do início da nossa massa. Então percebam, turma, como é que está a nossa massa. Dê uma olhada aqui. Olha só, em ponto de véu, massa bem lisinha. Então aqui foi só respeitado os tempos da massa. Dê uma olhada aqui, a turma. Então assim, sem força, sem sofrimento, tá? Só respeitando realmente o tempo da nossa massa. Dê uma olhada como a nossa massa está lisinha, perfeita. Tá bom, turma? Então isso aqui é para mostrar que não precisa sofrimento algum para a gente fazer uma massa neste nível aqui. Então aqui agora, galera, a gente vai porcionar a nossa massa e por volta de 300, 320 gramas, deixar nos potinhos por 24 horas. Provavelmente eu vou deixar na geladeira por 12 horas de maturação dentro da geladeira e depois mais 12 horas fora da geladeira para ela finalizar a fermentação dela. E depois a gente volta para fazer a nossa pizza estilo napolitano aqui no nosso forno Valmac 45. Então a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco mais a gente se encontra novamente para vocês verem como é que ficou a nossa massa e a gente testar junto ela aqui no nosso forno. Até daqui a pouquinho. Olá, turma! Então, galera, dando seguimento ao nosso vídeo aqui, percebam como é que ficou a nossa massa. Olha só que coisa mais linda. Lembrando então lá do processo inicial do vídeo, a gente deixou ela então maturando na geladeira por 12 horas, eu retirei ela por mais 12 horas. Hoje a gente está numa temperatura que girou assim em torno de 18 a 22 graus. E aí a nossa massa ficou no ponto exato. Agora, galera, eu convido vocês para abrirem a massa aqui junto comigo e a gente assar aqui no nosso forno Valmac 45. Bora lá! Bom, então aqui, galera, vamos abrir a nossa massa de um modo também bem didático, com bastante calma. Vamos fazer a abertura aqui da nossa massa. Percebam que ela está uma massa bem desenvolvida. Aqui a gente só largando ela aqui assim, ela já começa a descer do potinho. Também. Aqui, turma, vou fazer como eu estou falando para vocês, tá? Vou fazer de uma maneira bem tranquila, bem calma aqui, tá? Para a gente ir acompanhando todos os processos aqui. Olha só que massa mais linda, turma. Então aqui também, galera, de uma maneira bem didática, eu costumo nesse primeiro momento, galera, ir demarcando aqui a borda dela desta maneira aqui. Lógico que existem outras formas, tá? Mas aqui você vai abrindo ela, demarcando a borda aqui, turma, de uma maneira bem tranquila. E aqui sim, depois do centro aqui para a extremidade. E de uma maneira bem tranquila. E a gente pode ir abrindo ela.
Olha só, uma massa bem desenvolvida. E a gente vai fazendo esse movimento também, que é um movimento bem tranquilo. A gente volta. Aqui não tem mistério. Olha aqui as bolhas, olha só que bolha mais linda aqui na nossa massa. Aqui a gente abre ela aqui. E é isso aí, galera. É como eu falei, tem outras maneiras aqui, claro que sim. Só que eu acho a mais simples nesse primeiro momento para vocês essa aqui. Então fica bem fácil de todos conseguirem acompanhar. Então vamos lá. Vamos agora na montagem da nossa pizza. Aqui vou entrar com o meu molho de tomate pelate. Esse aqui eu deixei ele um pouco mais pedaçudo assim, que eu acho que ele dá um acabamento também bem legal. Aqui só. Agora aqui a gente entra com a nossa mussarela. E essa aqui, galera, vou fazer uma pizza estilo napolitana. Vamos usar um pouco de bacon para a gente também sair um pouco do convencional. Esse bacon aqui, galera, ele não está frito, até porque a gente vai passar por uma alta temperatura ali no nosso forno. Então, por isso que ele não está frito. Então aqui, agora um fiozinho de azeite de oliva aqui. E agora é forno. Vamos verificar a temperatura do nosso forno e a gente já volta na sequência para enfornar a nossa pizza. Bom, turma, então aqui agora vamos colocar a pizza na nossa pá. Trazendo ela aqui assim. Agora vamos verificar a temperatura do nosso forno, 370 graus, e vamos levar a nossa pizza até o nosso forno. Aqui. E agora aí por volta de 2 minutos e alguma coisinha, a nossa pizza vai estar pronta. Lembrando, tá, turma, que o nosso forno é o único da categoria aqui que você consegue trocar a superfície de assamento, tá? Então você consegue trabalhar tanto com a chapa de aço quanto com a exclusiva pedra refratária. Outro detalhe também importante do nosso forno é o sistema exclusivo de dobradiças, tá? É um sistema de dobradiças bem forte, bem resistente, que só o nosso forno tem também, tá bom? Então são algumas características aí do nosso forno, tá? que a Valmac tem aí, e graças a Deus a galera que tem comprado o nosso forno tem falado muito bem, tem colocado aí nas redes sociais, tá? Então, olha só. Pizza está ficando linda. Então são alguns detalhes aí, galera, do nosso forno aí que chama a atenção aí pela qualidade, pela robustez também do nosso equipamento, tá? Então, olha só.
galera, tenha passado aí por volta de 2 minutos e um pouquinho. Então aqui está a nossa pizza. Olha só, extremamente crocante. Vamos dar uma olhadinha embaixo. Olha só, e uma pizza feita com método convencional, digamos assim, tá? E ela perfeitinha, assada, sem mistério, sem, digamos assim, nenhuma situação que você não consiga fazer. Um bom processo, uma boa matéria-prima e um bom equipamento, e você consegue tirar uma pizza com essa qualidade. Galera, vamos ficando por aqui, pedindo sempre para vocês continuarem prestigiando a gente, marcando a gente, seguindo a gente aqui no YouTube, sempre à disposição para a interação de vocês. Qualquer coisa, estou às ordens. Esse foi o nosso vídeo aí da semana. Espero que tenham gostado e até a próxima.